Alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Ó, véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, das finais, são duas, não é? A gente fala de tudo isso aqui. Bom, vamos falar de Cruzeiro também, teve dispensa de jogador. Será que vem mais dispensas por aí? Timaço completo tá aqui, veja lá. Ó, deixa eu dizer um detalhe pra você, até 1h30 a gente vem com os donos da bola, mas antes eu tenho um recado muito importante pra você que financiou um veículo, aí olha para o carnê e tem a impressão de estar pagando 2 carros. Você comprou só um, está pagando 2, está errado. Prestações atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem. E aí tem mais um detalhe, você sabia que você pode, inclusive, estar pagando juros abusivos sem saber? E pagando a mais que o justo não pode. Então, você vai entrar em contato agora com os telefones que estão na sua tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Você vai ligar, ele vai explicar, vai fazer um recálculo do seu financiamento e você pode ter desconto de até 80% no seu financiamento. Não devolva seu veículo sem antes ligar. Pegue aí e faça, de repente, uma revisão no seu financiamento. Já pagou um carro, você quer saber se tem direito à restituição? Ligue agora. Não perca tempo. Você precisa ligar, entrar em contato no 2567-7608 ou no 99695-3077. Ligue agora. Um consultor está aguardando a sua ligação ou seu contato no WhatsApp. Ligue agora, até já. Ó, detalhe, hein? Rápido intervalo, volto já, não saia daí. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Semana Black Preço CNR. CNR. Da Reforma Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Shopping Oi. Agora com estacionamento próprio. Grande Feirão de Fábrica Osaka. 24 a 26 de novembro. Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. E MRV, a marca do seu primeiro AP. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Porcelanato Porto Belo Bauhaus Concreto 60/60 de 44 por R$ 29,90. Kit Cosimax Ágata de 247 por R$ 139,90. Massa PVA interna saco 20 kg só R$ 18,90. Revestimento Secaf branco retificado por apenas R$ 17,90. CNR, conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Black Friday, só Marcas Outlet. Você não pode perder. Dia 25 de novembro, de 10 às 22. 12 horas de ofertas para derrubar a concorrência. São 22 lojas com as melhores e maiores marcas internacionais. Amplo estacionamento. Black Friday, só Marcas Outlet. Não perca, dia 25 de novembro, de 10 às 22, na trincheira da Avenida Amazonas. O Shopping Oi está mais completo. Agora com estacionamento próprio. 30 minutos grátis de segunda a sexta. Mais conforto e segurança. Eletrônicos, games, óculos, roupas, calçados e muito mais esperam por você. Vem pro Shopping Oi. Agora com estacionamento grátis. Ó, você não foi no Shopping Oi, perdeu dinheiro. Perdeu. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Já reparou que as cores falam? Conta negativa é vermelho. Positiva, tudo azul. Agora, quando a coisa é pra lá de positiva, é espetacular, sensacional, aí é Black Week MRV. Aquela chance de comprar seu AP que só acontece uma vez no ano, com 13º em dobro. É, além de todas as vantagens que só a maior do Brasil tem, seu 13º ainda vale o dobro. Tudo pra ver você fechar o ano de AP na mão. Black Week MRV. Venha antes que as luzes se acendam. Black Friday nas Óticas Diniz é Black Days.
É isso mesmo, Black Days, 10 dias como você nunca viu. Nas Óticas Diniz, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara, está com até 70% de desconto. 70%! Vá agora até uma loja Diniz. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas Óticas Diniz. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para Diniz. Outra dessa você não vai ver tão cedo. Muito bem, estamos de volta. O Atlético começou a preparação para a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo rola amanhã aqui em Belo Horizonte e a gente atualiza as informações agora nos Donos da Bola. Veja aí. Palco do jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Mudança de ares, por isso o trabalho inicial da preparação foi também no Mineirão. A dimensão do campo são as mesmas, mas dá um clima para o estádio ser tão grande, né? Então é muito bom estar retornando aqui para ter reconhecimento do gramado. A expectativa em torno de um jogador é grande, pelo momento que ele vive. Titular na seleção argentina e de bem com a vida no Atlético. Espero que seja a final no melhor momento. Seria bom que os dois jogos sejam os dois melhores jogos míos durante o ano, que aí sim falaria que seria o melhor momento. Mas aquilo que atrapalhou o Galo durante quase toda a temporada deu as caras novamente. As lesões. Luan e Otero já estão vetados. Eraso, com dores no joelho, e Fábio Santos, com dores na panturrilha, foram poupados do treino e são dúvidas. Mas o time vai contar com outro apoio. Mais de 40 mil apaixonados lá dentro, nas arquibancadas do Gigante da Pampulha. A torcida de Galo já não há que falar mais. Sabemos que sempre que tem jogo decisivo, estádio, seja qual seja Independência ou Mineirão, vai estar lotado. Então, a verdade que fico muito feliz por a convocatória que vai ter quarta-feira. Tá certo que os desfalques preocupam, mas é hora de mostrar realmente a qualidade que o grupo tem. Sabemos da força do nosso elenco é muito qualificado e sabemos também da nossa força dentro de casa, sabemos que foi vendido mais de 40 mil ingressos, nosso torcedor vai apoiar como sempre apoiou. Então a gente vai jogar para vencer. Vai começar a decisão de 180 minutos, mas o pensamento aqui é em Belo Horizonte ou Porto Alegre ter uma só postura. As finais são assim, se você quer sair campeão, tem que ser superior ao rival, tanto em casa como fora de casa. Mais importante do que a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo amanhã, é o aniversário hoje da minha esposa, da Cris. Beijo para você, porque é a pessoa mais importante da minha vida. Ela e minha filha, né? Ela é porque é uma pessoa só. Então, beijo, meu amor. Parabéns pelo seu aniversário. Prepara que hoje a casa vai cair. Parabéns, Cris. Casa hoje vai... Nossa. E a casa é grande, hein? O seguinte. Ontem, informação, Luan fora do jogo, aí tem questão de Otero, Eraso, meu Deus do céu. Só que hoje pela manhã, o Jeromel também não treinou. Eduardo Panz, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Só que o Ramiro deu uma entrevista hoje pela manhã falando que está tudo ok, foi preservado, mas vai saber, né? Vai saber. Sobre os desfalques do Atlético, o Luan já é certo, está vetado, o Otero também, mas quem preocupa muito mesmo é o Fábio Santos, que não treinou, com dores na panturrilha. Ontem até postaram uma foto, acho que foi no Instagram do Atlético ou numa das contas de algum jogador, e eu recebi essa foto. Ele está com aquela meia que todo o povo começou a usar agora, que virou febre, um trem feio para burro, que até o joelho, que é de compreensão. Então, me preocupa. Meia Scandal. Sei lá. Preocupa o Fábio Santos, porque o Atlético não tem reserva para a posição. Tem o Leonan, que é uma promessa, mas que de longe chega perto da importância do Fábio Santos para a equipe. E só mandar 3 abraços, Everton. Para o piloto, também conhecido como Luiz Felipe, e para os pais dele, o Alexandre Prado e a Karine Campos. Um grande abraço, não perdem um programa. Torcem para quem? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, são amigos do Beto, meu irmão. Grande abraço, obrigado pela audiência. Agora, beijo pro grande Beto. Eu estava pensando aqui, e aí já embolando o Atlético com o Cruzeiro, a mineirada, pedra no sapato dos gaúchos, né? Rapaz. O Atlético pode fazer com que o Grêmio debute, 15 anos, né? Sem título, e o Cruzeiro pode rebaixar o Inter no final de semana. Mas eu acho que essa final ela vai ser marcada pelo equilíbrio mesmo. O Atlético é um time que individualmente, para mim, é melhor que o do Grêmio. Tem peças mais decisivas que o Grêmio, principalmente do meio para frente. Mesmo perdendo o Luan e o Otero, ainda continua com peças decisivas. E o Grêmio pelo conjunto. É um time que tem demonstrado mais qualidade em termos de conjunto. Uma equipe mais compacta,
que agrada mais de se ver jogando que o Atlético. O Atlético faz muitos gols, o Grêmio toma poucos gols. E aí vem esse problema do Jeromel, que para o Atlético seria um baita reforço. O Jeromel zagueiraço. Para mim é o melhor zagueiro hoje jogando aqui no futebol brasileiro. Se ele não joga, é um tremendo reforço para o Atlético. E o Kahneman está pendurado, que é outro bom zagueiro que vem fazendo uma ótima temporada. Bate mais do que a mãe. Então, eu acho que a gente vai ter uma grande final. E claro que passa pelo primeiro jogo. O Atlético precisa fazer o resultado aqui em Belo Horizonte. E esse negócio do gol fora de casa não tem importância das outras fases, isso conta demais. Mas conta muito, muito mesmo. A vitória aqui é muito importante para que o Atlético vá ao Sul jogar com o regulamento debaixo do braço. Sim, sim. Muito obrigado pelo seu comentário. Disponha. Muito obrigado. Dimara Oliveira, boa tarde, Dimara. Beijo, viu, Cris? Sim, por gentileza, câmera nele. A gente aguenta o Everton 2, 3 horinhas, você aguenta mais, que já é complicado, é uma mala sem alça. Imagina a Cris, aguenta uma vida inteira. Você está de parabéns, Cris. Saúde. 25 anos, bicho. Que bacana. É tempo. Estamos juntos, né? Que legal. Senão os caras vão achar, 25 anos de casado, o cara tem 50. Não, tô novo ainda. Dimara Oliveira, por gentileza, boa tarde. Vamos falar desse jogo de amanhã, os preparativos e as dúvidas para a escalação de Atlético e também de Grêmio, Dimara. Boa tarde para todo mundo. Claro que a gente sabe da importância do Luan para essa equipe do Atlético e a gente comentava isso até, né, depois do retorno dele, da partida que ele fez e tal. Agora, Fábio Santos também, gente, é muita preocupação, né? Ainda é dúvida, não houve uma definição da situação dele. Vou te dizer mais, até no caso do Eraso, que não vem jogando bem nos últimos jogos, também é preocupação, porque a substituição desses jogadores é mais complicada. Eu acho mais complicada a substituição do Fábio Santos e a do Eraso. Do Luan ainda tem alternativas que podem por ali compor e tal. Você perde essa vibração do Luan, essa força que ele tem de movimentação. O Cleiton até ganhou uma moralzinha no último jogo, com a forma de entrou, depois de quanto tempo que o Cleiton não entrava em uma partida desde o início, né? Então, acho que ali você consegue ainda compor um pouco melhor essa história. Mas no caso do Fábio Santos e do Eraso é preocupante. Tomara que seja realmente poupado, né? Que a situação não seja assim mais grave. Agora, que eu seja muito sincero nisso aqui, o maior adversário do Atlético nessa final é o Atlético mesmo. É a irregularidade que o Atlético apresenta, é essa interrogação que a gente tem, que Atlético é esse que vai entrar em campo, é aquele determinado, cheio de vontade, que jogou contra o Palmeiras, que foi diferente e tal, ou é aquele apagadão que jogou lá em Curitiba, sabe lá Deus o quê? Curitiba, mim, no Arruda. Sim, eu estou dando o exemplo dos dois últimos, né? Mas assim, estou dizendo em relação ao que a gente pode esperar, qual é esse Atlético. Lógico que eu tenho na minha concepção, e até né, pelo histórico de carreira, os grandes jogos, né, a final, isso já por si só já faz com que o jogador entre de forma diferente. E uma dúvida que eu tenho também na forma como o Grêmio vem jogar, independentemente de quem sejam essas peças que o Renato vai usar. A gente sabe do trabalho que ele faz de motivação, que é muito grande, mas que tipo de Grêmio? É o Grêmio que vai deixar para decidir no sul do país? Ou a gente vai ver o grande jogo mesmo, aberto, e vamos lá e vamos resolver? Também acho que não. Vai ser aberto no mesmo, não tem gol qualificado e tal. Acho que o Grêmio vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Atlético aqui nos últimos 2 jogos, ídolo. E foi no Horto, no Mineirão. O Grêmio foi um adversário duríssimo, mas você lembrou aqui há uma semana, talvez 2, que no jogo do Horto a gente deve ponderar algumas coisas, porque pegou um Atlético reserva, ou um misto mais para reserva naquela oportunidade. Boa tarde, ídolo. Boa tarde, um abraço a todos, um beijo para a Cris. Olha, o fato até de não ter o gol qualificado, acho que é mais um argumento para o Grêmio entrar fechado, né? Porque não vai ter aquela vontade toda de fazer pelo menos um golzinho fora de casa. Quando eu ouvi, estava na redação, na rádio, quando eu ouvi a questão do Fábio Santos, a reação foi parecida com a que o Panzi teve aqui, né? Que ele trouxe. Se precisar de um cara que não tem reserva, né, é o Fábio Santos. Porque o elenco é bom, mas é praticamente impossível. Nenhum time do Brasil, nenhum clube do Brasil tem reservas para todas as posições. E no caso do Atlético, a lateral esquerda é uma lacuna, né? Antes tinha 2 dos melhores do país, mas com a saída do Douglas Santos ficou sem um reserva para o Fábio Santos. Agora, além disso, eu também acho que os desfalques ali no setor dos meias, né, os 2 confirmados ontem, o Otero já se imaginava, mas ontem marcaram o carimbo, né, no noticiário, e o Luan, aí sim a novidade negativa. Eu também acho que esses 2 são desfalques importantes. Por quê? Eu até concordo com o que foi dito aqui, que eles têm mais substitutos, né? Há uma quantidade boa de substitutos ali.
Mas eu acho que Luan e Otero são talvez os jogadores mais, junto com o Michael Suell. O Robinho é um caso à parte, porque é craque e tem que jogar sempre. Mas esses três, Michael Suell, Otero e Luan, dos meias do Atlético, repito, tirando o Robinho, são os mais completos, assim, no sentido de atacarem e defenderem bem. Porque o Cleiton recompõe, mas no ataque não produz nada. E o Casares tem qualidade, mas não recompõe. Eu acho que o Otero e o Luan são dois que fazem bem as duas coisas. Então, pode ser um problema grave. Eu digo pode ser, porque o Casares também é sempre um ponto de interrogação, né? Se ele for escolhido e jogar bem, a gente nem lembra que o Otero não estava, que o Luan não estava, beleza. E dá tudo certo, exatamente. Agora, realmente essa é a dúvida que o Panzi falou, o Cleiton, o Casares. E aí é quase que um duelo de opostos, né? Você vai no craque ou você vai na segurança ali? Num cara que vai marcar, você vai para o lado tático ou você vai no talento? Posso chutar? Né? Vai de Cleiton. Eu também acho. Você acha? Eu também acho. Que ele vai de Casares. Sabe por quê, Edmara? Primeiro, a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Palmeiras, em relação a pergunta do Igor da 98, a resposta sobre Carioca e Casares, porque o Igor citou esses dois. Mas ali você não acha que ele foi mais pro Carioca, não? Mas ele citou os dois. Eu acho que pode ter sido. O Igor citou os dois, né? Mas Casares, pode ter sido. E o que o Casares fez em Recife. Sim. Aí entra essa parte que o Cadu falou, da segurança e o craque. É claro que o Casares é infinitamente melhor. Mas o time perde, você não acha? Por isso que eu estou falando do Casares, perde muito. Perde qualidade, por isso que eu tô perde falando. criatividade ofensiva. Mas a gente não pode esquecer que o ponto forte desse time do Grêmio é o contra-ataque. O Grêmio matou o Atlético o ano passado e esse ano no contra-ataque. O Grêmio matou o Cruzeiro esse ano no contra-ataque. E outros jogos do Grêmio no contra-ataque. E você ter Robinho e Casares. São dois jogadores que não adianta pedir, e eu acho até errado pedir para... você vai voltar e abrir mão deles lá na frente. Por isso que eu acho que vai Michael Suell e Cleiton. É melhor você ter um que não marca, e também, como você acha que ele deve jogar mais solto que é o Robinho, do que você ter Robinho e Casares e deixar liberados os dois. Vão matar os demais para recomposição, para marcação, para ocupar espaço. Agora, tudo que o Atlético não jogou até aqui e tudo que foi criticado por nós e por todo o Brasil e por boa parte da torcida, o Atlético vai ter que mudar da água para o vinho nessas finais. Eu estou me referindo a posicionamento acertado, organização em campo, porque... Só na técnica acho difícil. Isso contra o Palmeiras aconteceu um pouco, né? Se há um alento aí, a torcida, a última vez que o time jogou completo e também com o adversário qualificado... Mas a gente sempre lembra de jogos esporádicos, né? Essa dúvida. Os dois jogos contra o Palmeiras. E até por isso, eu quero reforçar o peso desses dois desfalques. Eu sei que o Fábio Santos, por não ter um reserva, chama atenção, mas esse equilíbrio, essa capacidade de ir e voltar desses dois que não vão jogar, o Atlético deu muito azar. Otero e Luan se tornaram muito importantes, porque, gente, lembremos que a questão do Casares não é só o lado, talvez, emocional, psicológico, de muitas vezes não render. A última vez que o Atlético tentou essa combinação Robinho e Casares, no primeiro tempo contra o Flamengo, foi uma lástima, né? Não deu certo. Se você entrar num time, numa final contra o Grêmio daquele jeito ali, é inconcebível. Porque tinha 3 jogadores com a mão na cintura lá na frente, né? O centroavante não tem problema, é isso mesmo. O Robinho vai lá também, agora mais um tem que marcar. Então estava muito aberto, muito aberto. Por isso que eu digo que é o duelo do talento com o duelo da segurança. E a segurança não quer dizer que o Cleiton está jogando demais, não. É um burocrata, né? Aliás, é o auxiliar do lateral. Não está jogando lá na frente. Por isso que eu até destaco o desfalque dos dois, do Otero e do Luan. Agora, pelo menos na recomposição, é uma certeza. Coisa que com o Casares não é. É quase uma certeza de que não vai ter recomposição. Outra opção que não seria absurda, mas que não vai acontecer, seria o Carioca entrar e o Urso fazer aquela função. Eu até falei isso ontem, mas só que não tem o Carioca. Ele vai arriscar o Lucas Cândido para colocar o Urso? Talvez. Eu acredito que não. Mas isso seria mexer até demais. Até porque está jogando aqui. Se fosse jogo lá no Sul, beleza. Mas aqui, precisando vencer, eu acho que vai de Cleiton. Eu também acho. E olha que muitos setoristas ontem me falaram, nenhum no ar, e vários com quem eu conversei fora do ar, me falaram que estão apostando até mais no Casares. Eu Só que mesmo assim, o meu feeling
é um pouco mais de Cleiton. Eu não iria de Casares. Não, eu não iria, eu mas eu acho que tecnicamente... Mas eu acho que tecnicamente é óbvio, ele é muito melhor que o Cleiton. Ele vai fazer opção técnica. Só que, pela pressão que ele está sofrendo, é uma questão assim de achar só. Totalmente achismo, mas pela pressão que ele está sofrendo, ele vai botar eles para frente. Mas você acha que há pressão? Eu acho. E que a pressão é forte. Principalmente no jogo daqui. Sabe por quê, Everton? Todo mundo sabe que se o Atlético não fizer esse resultado aqui, tirar isso lá em Porto Alegre vai ser muito difícil. Aquela história de que o Atlético sempre resolve na última hora, que não sei o quê, né? Viver nesse folclore, não dá numa final. O Lucas Prato falou algo com relação ao que você disse aí. Vamos ver o Lucas Prato. Grande clube no mundo que fazem muito investimento e não ganham nada. O mais importante aqui que a gente brigou até o final para quase até o final por Brasileiro e chegamos na final de Copa Brasil. Eu quero conquistar o título não para justificar o investimento, eu quero sair campeão para ficar na história e para conseguir um título importante para a minha carreira e para a história do clube. Então, depois, se é justificável ou não o investimento, essa pergunta é mais para o presidente que para os jogadores. Eduardo Panzi, uma análise das palavras do Prato aí, por favor. Eu concordo com o Prato e já falei aqui outras vezes. Quando o presidente vai a público e fala que é obrigação ganhar Libertadores, Copa do Brasil, pelo causa do elenco, eu acho que ganhar não é obrigação. O que o Prato falou é o que eu acho. Você precisa disputar. Você disputa o Brasileiro até o fim, você chega a uma final de Copa do Brasil. Campeonato Mineiro é outra história. Essa é obrigação para Atlético e Cruzeiro. Uma Libertadores, você faz uma boa campanha, isso é obrigação. Ganhar, gente, mas tem outro adversário. Mas que sentido teria a disputa se não fosse pelo interesse de ganhar? O interesse de ganhar, ok. Mas aí o Atlético... Aí você gaguejou, você perdeu a batalha. É obrigação do Atlético ganhar a Copa do Brasil e do Grêmio é o quê? Não, você está falando que não é obrigação ganhar. É obrigação do Atlético ganhar o Brasileiro. E do Palmeiras é o quê? Eu também acho que não é obrigação disputar, está na cabeça, é isso. Eu também acho que não é obrigação, mas ao mesmo tempo eu não vi dessa forma aquela declaração do presidente. O que eu entendi ali foi que ele disse que a obrigação era vaga na Libertadores direta. Eu também entendi assim, eu não acho que ele falou... Copa do Brasil, ele disse. Agora então tem que ganhar, mas ele colocou num contexto relacionando isso ao G3, né? Agora, como se fosse o objetivo, no mínimo, essa vaga, pelo planejamento. Mas se ele deixou alguma dúvida, eu acredito que outras pessoas tiveram a mesma dúvida que você. Eu não tive. Acho que houve uma cobrança, e foi uma cobrança pesada. Você acha que ele falou? Não, foi duro. Isso agora, mas você acha que ele colocou título como obrigação? Sim. Eu acho. Sim, colocou e acho que, e aí na oportunidade a gente falou aqui que, bom, isso é um ótimo assunto para você tratar dentro de casa. Porque na Copa do Brasil só tem um jeito de você conseguir a vaga direta, é vencer. E então mesmo, a cobrança do time. E mesmo ele cobrando que era obrigação G3, azedou a garapa. Sim. Né? Agora, a cobrança, é bom que se diga, e até em relação ao que o Lucas Prato falou, a disputa é sempre muito bacana. Disputado no mínimo, ainda mais quando você entra num campeonato brasileiro difícil como é o nosso, você tem essa disputa, só que tem o seguinte, o time do Atlético, com a qualificação de elenco, ele foi montado para ser campeão. A cobrança do presidente não foi em relação assim, nossa, né, tivemos 3 milhões de contusões, nossa, trocamos de treinador, nossa, isso, nossa, aquilo. Foi da questão da montagem da equipe, a estrutura que foi dada para eles foi uma equipe montada para ser campeã. E se não ganhar a Copa do Brasil, não ganhou nada. Dimara, uma vez eu estava conversando com um treinador que hoje vai dirigir o Vila Nova, que é o Leston Júnior, que terá como diretor de futebol o grande Manula, que foi nosso companheiro aqui, participou com a gente. Manula, diretor de futebol lá do Vila Nova, e o Leston me disse o seguinte, Everton, quando a gente abre um planejamento, por exemplo, para subir o time da Série C para a Série B, nós sabemos exatamente o valor que nós temos que investir para ter um time competitivo e que vá brigar na cabeça. E isso aumenta X% na Série B, isso para ser campeão na Série A é um caminhão de dinheiro. E convenhamos, né? A temporada toda, o Brasil inteiro falou a mesma coisa. Claro. O Atlético é o time para ser campeão. E porque o elenco é isso, aquilo. O Robinho falou o que para você? Que tá tudo em dia, os salários dele e tal. Eles perderam um parceiro importante que ia arcar com isso. Você imagine financeiramente o tanto que o Atlético ganha. Eu acho que o Atlético está... Quando eu digo que título não é obrigação, e acho que o Panzi também pensa assim, a gente não está avaliando, né? Aliviando, melhor dizendo. Porque nós dois concordamos que, em termos de rendimento, de desempenho, o Atlético está devendo e muito na temporada, né? É um desempenho desproporcional ao investimento e à qualidade do elenco.
Agora, desculpa, mas se fosse o Cruzeiro na situação do Atlético, estaríamos aqui metendo o cacete no Cruzeiro. Não tem dessa. Eu não estou dizendo que vocês estão aliviando. Não, tá sim. Mas para mim, o presidente, não, errado. senhor. O presidente fez o investimento e ele foi cobrar porque ele fez o investimento. Não existe obrigação ele tem de ganhar, time, na sua cabeça, no presidente tem. O América, então, América, parabéns, América. Você só entrou para disputar. Mania de rivalizar. Torcida do América, parabéns para você, América. Você entrou só para disputar. O Eduardo acha que tem que entrar só para disputar. Você entendeu completamente errado. Você entendeu nada. Ainda bem que o telespectador entendeu. Entrou, foi cobrado, o presidente tem o direito, eu só acho que ele não pode externar. Direito ele tem. Mas eu tenho direito de achar que ele está errado. O Cruzeiro de 2013 e 2014 tinha obrigação de ganhar sim, porque o time jogava demais, foi um elenco caríssimo, foi um investimento caríssimo e tinha obrigação, como o Atlético tinha. Agora, se vai ganhar ou não, é outra história. Se vai ganhar ou não, é outra história. Que coisa. O investimento que você faz. Você compra um carro, ele tem obrigação de te atender dentro do que você pôr. Olha um exemplo de carro. Eduardo, você disse que time de futebol com então carro. É o seguinte, presidente Daniel Nepomuceno, Gilvante Pinho Tavares, ano que vem, próxima temporada, na primeira reunião com o grupo, dizendo, não, gente, vocês não têm obrigação de ganhar nada, mas vamos disputar. Porra, tá de brincadeira. Eduardo, chama o Twitter aí, você que vai chamar e vai ler. Não tem obrigação de chamar. Você é o apresentador, você chama. Tudo bem, eu chamo. Põe aí, ficou nervosinho porque perdeu a razão. O torcedor comum, Vinícius Lohan, está dizendo ali, desculpa, mas tem obrigação sim. Com o elenco que tem, não pode ter o mesmo resultado que Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo. Ou seja, o torcedor é realmente genial. O Atlético Paranaense, o Botafogo, a Chapecoense estão disputando o título até o final da Copa do Brasil. Entrou na competição com um investimento desse tamaninho aqui, ó. Isso é um tipo de retórica. E está lá na frente, encostado no Atlético. Mas para eles isso é absolutamente normal. Isso é o tipo de retórica que, por exemplo, se alguém lá no Sul coloca que o título do Grêmio é obrigação, todo mundo aqui vai chiar e vai falar que é arrogância, né? Mas não afinal pode, é contra o Grêmio. Afinal não é contra o Chapecoense, afinal não é contra o Atlético Paranaense. Você desculpa, ninguém pode falar isso porque o Grêmio não tem a qualidade no elenco que o Atlético tem. Eu também acho que não. Então você não pode usar isso como argumento. Você não pode falar isso para o Grêmio, você não pode falar isso para o Atlético do Paraná. E nem você não pode financeiramente eles gastaram isso. Agora, para o Flamengo você pode, para o Palmeiras você pode, para o Atlético você pode, mas para o Grêmio você não pode. Então, embora ele esteja na final do campeonato. E você está perdendo dinheiro, gente. Quanto custaria você estar entre os 3 primeiros do campeonato brasileiro? Tem 5 com obrigação. Quem não conseguir é fracassado? Não é, gente. Não, você perdeu sua vez. Você perdeu a discussão, você está acabado, você está limado. Tô. Fica com raiva de dentro? Dá um beijo aqui. Não tô com raiva nenhuma, não tem raiva de ninguém. Dá um beijo. Então, tamo junto. Vamos chamar o Cruzeiro. Eu não posso ir não, eu dei um espirro hoje na Band News, eu estava meio encolhido, espirrei, eu acho que arrebentou a ponta da suã aqui, mas tá doendo pra caramba. Olha aqui, e o assunto continua. Éber Roberto Lopes. O Henrique falou sobre a arbitragem, ou sobre o árbitro que apitou o jogo do Cruzeiro contra o Santos. Eu gostaria de ouvir a opinião do grande Henrique. Fala aí, Henrique. Ele falou com a Arrascaeta da Copa América, que assistiu em casa. Isso eu não presenciei, mas o Arrascaeta falou para nós, ele sempre apitou dessa forma e dessa maneira ele meio que impõe algumas coisas. É muito triste nós virmos aqui, a partir depois do jogo, o assunto seja o árbitro, né? Nós gostaríamos de discutir futebol, falar sobre o que aconteceu dentro do campo, mas está sendo isso muitas vezes, e não é só o Cruzeiro, não é só nós jogadores aqui, a maioria dos times, se for lembrar aí, a maioria dos times tem reclamado dos árbitros. Dos volantes que o Cruzeiro tem, esse fica. O Cruzeiro tem que contratar mais 2 para jogar com ele. Dilmar, gostaria de ouvir. Sobre isso que ele falou, não dá para um desses procuradores do STJD que fica aí acompanhando tudo, denunciar isso não, e chamar todo mundo lá para testemunhar e colocar? Eu acho que seria uma boa forma, quando o árbitro se dirige a um jogador da forma como ele está dizendo que se dirigiu, e depois tem a expulsão questionada do jeito que foi, por que não chama todo mundo lá e explica? Você falou mesmo para ele isso? E você falou isso? Não é? Pelo menos vai ser uma coisa. A gente já cobrou aqui que não falaram nada do torcedor que morreu no Mineirão. Agora acontece isso, ninguém também chama ninguém. O procurador fica lá e só para quê? Enfeite?
ou para chamar para aquilo que não é tão necessário, então chama todo mundo lá e vamos explicar agora, ô arbitragem, qual que é? É isso. Nesse caso aí, ele conseguiu desagradar as duas equipes. Mas no caso do Arrascaeta é grave, porque se ele ficou o tempo inteiro do jogo atrás do Arrascaeta, relembrando Copa América, o que o Arrascaeta tinha falado, o que não tinha falado, chama lá todo mundo. Até porque agora, quem está dizendo o que ele falou para o Arrascaeta foi o Henrique. Isso aí. Então já tem testemunha que, se o cara ficou coagindo, se o cara ficou de fato assediando o Henrique, peraí. Então, chama todo mundo lá agora. Não tem um procurador aí ouvindo a gente? Tem o quê? Uns 2 mineiros lá? Tá ouvindo a gente? Vai lá, denuncia, chama todo mundo. Chama o Heber Roberto Lopes, manda o Arrascaeta ir lá depois o que aconteceu, alguém que estava perto, e fala lá se teve isso ou não teve. Na verdade, o Henrique, ele não, só o Gento está me corrigindo aqui, ele não presenciou. Não, ele disse que o Arrascaeta contou. Mas o Arrascaeta contou. E eu acredito no Arrascaeta. Eu também. Agora, que essa bronquinha do Arrascaeta com o Heber Roberto Lopes já tem tempo, nós mostramos aqui ontem, né, o Twitter e tal. Sabe por quê? Mas isso aí, já faz um tempo. Agora tem que ver até que ponto é só com a Arrascaeta ou com o Cruzeiro. E se ele não aposenta, o ano que vem ele vai voltar nessa história? Não é nem uma coisa nem outra. Ele é um árbitro despreparado nesse aspecto da relação com outro profissional. Eu acho que ele é arrogante em geral. Do mesmo jeito que ele foi arrogante com o Arrascaeta, com o Cruzeiro, ele faz isso com outros times, com outros jogadores. Talvez nesse caso, pelo fato de o jogador que foi alvo dele ter sido expulso, tenha dado mais repercussão, né? Depois acharam um tweet que também alimenta um pouco a polêmica. Mas, enfim, é uma postura do Heber que a gente, até pela televisão acompanhando, dá para ver. Mesmo sem mineiros envolvidos, assistindo o jogo tranquilamente, ele sempre, o gestual dele, a forma de abordagem... Você está falando de uma coisa que está me chamando a atenção para um outro ponto. Você não acha que... Não é só o Heber Roberto Lopes, não. Tem um tal de Thiago Duarte. Sabe aquele que olha assim pro jogador? É um meio lourinho, assim, não é? É ele mesmo, bombadinho lourinho. Nossa senhora, é insuportável. Sandro Merahit, Rafael Claus, esses caras são muito arrogantes. Mas sabe o que acontece? A classe de jogador é desunida. É igual a classe de jornalista. Por quê? Se o cara... afronta o Arrascaeta dessa maneira, e a gente está falando aqui que ele faz isso com outros, por que agora que o Arrascaeta foi ao microfone, o Bruno Vicentim reclamou, não vem o cidadão do Fluminense falar, falou mesmo que eu ouvi, eu estava do lado, aí vem o outro do São Paulo, mas já falou isso comigo também. Porque o meio do futebol, não só os jogadores, né, a classe do futebol em geral, os dirigentes, os técnicos, os jogadores, todos só advogam em causa própria. Olha para o umbigo. Não tem um que chega assim, olha, eu vou prestar minha solidariedade nesse sentido, ou quando é beneficiado pela arbitragem, fala, olha, dessa vez eu realmente fui beneficiado pela arbitragem. Isso nunca tem, é sempre só olhar para o próprio umbigo. Mas o grande problema é que se há essa solidariedade de outros atletas, e eles chegam e abertamente falam, os caras sofrem punições. Sim. Aí isso vale para jogador, isso vale para dirigente. Não, mas no caso, por isso que os dirigentes, é o árbitro. por isso que os dirigentes não se unem. Não, estou dizendo punição, mas não é punição do STJD, não. Aquela velada. Exatamente, é uma punição velada, né? Isso aí. Porque aí a arbitragem começa a prejudicar aqui e ali. Você acha que ele não sabe o que o Arrascaeta falou? Perseguir. Pois é. Claro. O Arrascaeta deu motivo para ser expulso? Para mim, não. Pra mim também não. Eu acho que ele foi. Para mim ali era para amarelo. Amarelo. Só que aí ele expulsou e já existia uma quizumba antiga, né, entre os dois. Sobre essa polêmica do Arrascaeta com ele, do tweet, me parece óbvio o seguinte: o Arrascaeta foi um pouco juvenil, é uma coisa a ser evitada, né? O profissional do futebol, ele deve evitar algum tipo de manifestação que pode trazer certo problema, pode trazer mal-estar. Ele é uma pessoa pública que tem que evitar certo tipo de opinião. Ao mesmo tempo, mesmo com a existência dessa opinião dele, também não é motivo para o Heber Roberto Lopes deixar o profissionalismo de lado, deixar a imparcialidade de lado e mudar o jeito de apitar, porque no passado o cara manifestou essa opinião. Então, me parece óbvio os dois lados. É que a gente vive num meio, e aí não é só o nosso meio, só o meio dos jogadores, nosso jornalismo. Você não pode falar muito, porque sempre tem alguém que vai lá e tenta puxar o tapete e tal. Essa situação da morte do Eros Dátilo aí. O pessoal tem um cuidado para falar, então tem que falar, pô. Olha a gravidade disso. Mas assim, falar, dá problema e tal, tem que falar, tem que cobrar. Vou pro rápido intervalo, você fala daqui a pouco. Rápido intervalo, a gente volta já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Semana Black Preço CNR. CNR. Da Reforma Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim.
Shopping Oi, agora com estacionamento próprio. Grande Feirão de Fábrica Osaka, 24 a 26 de novembro. Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. E MRV, a marca do seu primeiro AP. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Porcelanato Porto Belo Bauhaus Concreto 60/60 de 44 por R$ 29,90. Kit Cosimax Ágata de 247 por R$ 139,90. Massa PVA interna saco 20 kg só R$ 18,90. Revestimento Secaf branco retificado por apenas R$ 17,90. CNR, conforto e estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Vai construir? Passe na Constrular. Vai reformar? Passe na Constrular. Pisos a partir de R$ 9,90 o metro quadrado. Tinta Souvenir a partir de R$ 139,90. Compre seu porcelanato e ganhe a argamassa. Constrular. Materiais para construção. Rua Marco Aurélio 35, bairro Nazaré. Natal antecipado, Decisão Atacarejo. Super descontos de presente pra você. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 2,98 a unidade. Chocolate Nestlé Barra leve 150 gramas, pague 125, 4,98 a unidade. Papel higiênico Neve 30 metros, folha dupla leve 12, pague 11, 12,98 a unidade. Cerveja Cristal Latão 473 ml, 1,79 a unidade. Decisão Atacarejo. Se preferir, compre pela internet. www.decisãoentrega.com.br. Operação Black Friday Viamondo. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Move por 29.900 ou parcelas de apenas 490. E com mais 6.000, leve a versão completa. Viamondo.com.br. Vivemos a mudança de era. Somos protagonistas das transformações. O governo de Minas Gerais promoveu em Belo Horizonte a maior feira de inovação da América Latina. Finity, negócios, inovação, tecnologia. 5 dias non-stop. 50 mil participantes reunidos para compartilhar conhecimento, criar conexões e gerar negócios. Mais de 4 mil empregos indiretos gerados durante o evento. Os maiores nomes e players da atualidade colocaram em debate suas visões e pensamentos para um mundo que evolui de forma exponencial. Grandes empresas foram conectadas com startups, gerando negócios para o Estado. Palco da primeira Campus Party em Minas Gerais, o maior evento de tecnologia do mundo. Finity 2016. Grandes resultados em um só lugar. Minas, o lugar certo para inovar. Minas Gerais, governo de todos. De malas prontas, assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, uma série com incríveis roteiros turísticos do nosso estado. Você vai conhecer novos cenários de tirar o fôlego e ricos em belezas naturais. Vale a pena conferir, às quartas e sextas, 10 para 7 da noite. De malas prontas, oferecimento CEMIG, Minas Gerais, governo de todos. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda voltando, você queria dizer alguma coisa com relação ao assunto anterior? Sobre o Weber Roberto Lopes. Eu acho que o Cruzeiro já tinha que ter vetado esse cara há muito tempo. O Cruzeiro reclama desse cidadão, tem 18 anos. Veta, simples. Eu não quero mais que esse cidadão apite os jogos do meu clube. Também não vai ter mais juiz. Não, mas o Cruzeiro não tem Sandro Meirahit. Não, mas ele apitou o jogo do Cruzeiro todo dia. Ele foi vetado há muito tempo. Cara, veta o Weber Roberto Lopes. Passou da hora. Bruno Vicentim, antes da festa ou depois da festa, que eu quero ser convidado, veta o cidadão. Agora é o seguinte, presida, Gilvão, você não pode vetar o Weber Roberto Lopes e daqui 2 anos, se bem que você não vai estar aí mais como presidente, mas aí o outro presidente vem e libera, como fizeram com o Sandro Meirahit, não é, cara. Não, mas o outro presidente vai ser cruzeirense também. Não, exatamente, eu estou dizendo, não é ele, mas o outro também, porque se ele, todos são, se ele veta e o outro vai lá e libera, aí lasca tudo. Mas eu acho que o Weber não aguenta mais 2 anos, não, deve ser mais 1, e agora acho que deve ser uma preocupação, porque já pensou na próxima temporada, Arrascaeta e ele de novo encontrando um jogo, se o Cruzeiro não fizer nada, ele vai correr atrás do Arrascaeta. O tempo é exíguo, nós estamos caminhando para o final, mas não vamos deixar essa história do Eros Dátilo entrar para a estatística, tá? Tá precisando clarear, pessoal, todos os órgãos envolvidos, cadê o áudio, cadê o vídeo, cadê o laudo, cadê tudo? Vamos continuar de olho nisso, vamos continuar cobrando, hein? Amanhã a gente volta a partir de 1h, aliás, de 12h50. Tchau, pessoal.